Está no ar mais um programa Direto ao Ponto. Entrevisto hoje aqui no estúdio de Brasília, Reginaldo Minaré, que é advogado e também consultor de tecnologia da CNA. Seja bem-vindo. Grato, uma satisfação estar participando aqui do programa. Bom, você tem um programa, né, que é o Agromitos, no caso um jornal lá do produtor do Canal X, né, que é um canal novo que foi lançado agora, inclusive do Canal Rural, junto com a CNA, e que fala sobre os mitos da agricultura. Então eu vou direto ao ponto, perguntando com relação, para a gente desvendar algum desses mitos aqui, falar, que é no caso do uso de agrotóxicos. O brasileiro consome agrotóxicos nos alimentos 5 litros por ano. Quer dizer que quando eu estou comendo aqui no Brasil, eu estou comendo 5 litros de agrotóxico. É isso, Minara? Nada mais absurdo. Esse é um tipo de frase de efeito que as campanhas, né, que são desenvolvidas contra os agrotóxicos coloca na rua, né? É um desserviço. Primeiro porque o agrotóxico não é feito para ser ingerido, né? O objeto do agrotóxico é o uso para combate de pragas na lavoura. Então você não produz agrotóxico para consumir, né? Todo o agrotóxico que se utiliza no Brasil se utiliza nas lavouras e em grande medida em lavouras que não são destinadas ao alimento. Por exemplo, a cana-de-açúcar é destinada à produção de álcool, você tem o algodão, né, a fibra em geral, né, os eucaliptos, né, então tem uma série de culturas, né, campos de golfe, jardinagem, tudo isso consome agrotóxico, mas não vai sequer um pouco de resíduo para a mesa do consumidor. Então isso é uma falácia. O Brasil, ele consome o agrotóxico porque é necessário, né? O agricultor, ele usa agrotóxico porque a ciência ainda não lhe permitiu cultivar sem lançar mão desse insumo, né? Principalmente para produzir em grande escala e em preço adequado ao poder de compra dos brasileiros e da população mundial em geral. Mas você acha, então, nesse caso, você acha que é possível, que nem fala-se muito em orgânico, por exemplo? Então, é uma onda de orgânico, né? Estou dizendo nada contra o orgânico, mas você acha que é possível, por exemplo, se alimentar o mundo com produtos orgânicos? Olha, se alguém falar que sim ou que não, estará mentindo, até porque não temos essa experiência ainda, né? Eu converso sempre com muitos agrônomos de grandes escolas do Brasil e eles falam, olha, para produzir em grande escala, efetivamente você não consegue hoje fazer sem o uso de agrotóxicos. A grande maioria me diz isso. Alguns outros falam, olha, se você fizer uma boa adaptação, criar novos mecanismos de cultivo, você pode até conseguir, mas isso no condicional, você pode até conseguir, né? Só que o custo, efetivamente, não vai ser esse. Então, temos esse universo não resolvido, né? Que é o de, é possível alimentar com produção orgânica? Eu, particularmente, pelo que eu conheço, eu acredito que não. E entendo que o cultivo do produto no sistema orgânico, principalmente o cultivo de grãos, ele tende a ser mais oneroso. O preço do produto final vai chegar mais caro ao consumidor. E aí nós temos um outro ponto que é extremamente relevante. O alimento, a reserva mundial de alimento é muito pequena. Hoje a FAO indica que você tem aí 40 dias de reserva de alimentos se parar de produzir alimento hoje. É claro que não vai... É um risco muito grande, né? É um risco. Então, se você não produz anualmente aquele volume, pelo menos para manter os estoques e suprir a necessidade da população, você começa a colocar a população em risco, né? Risco de desabastecimento. Né? E o que é pior, você conviver com um risco minimizado do uso de agrotóxicos ou expor a sociedade a uma possível falta de alimentos. Então esse é um ponto que quem trabalha nessas campanhas contra o agrotóxico precisa trazer para reflexão. E isso eles não fazem. É como eu já vejo muitos ativistas, né, já vi, né, e continuo vendo, chegando a determinados programas e dizendo, olha, é preciso mudar o sistema de produção. Tudo bem, é preciso mudar, mas mudar como? Quem vai pagar esse custo? Quem vai pagar essa transição? O governo? O consumidor?
o preço que vai chegar, se for bem mais alto, o consumidor está disposto a pagar? Então essa não é uma decisão que cabe ou ao agricultor ou aos ativistas, cabe à sociedade como um todo, né, de pensar sobre isso. Hoje, sim. Não, e o que é bastante interessante, né, é também que as pessoas, de uma certa forma, falam-se muito nisso de orgânico e tudo mais, mas também, por outro lado, se toma Coca-Cola, se come um monte de coisas enlatadas, e que lá dentro você tem vários produtos que muitas vezes são muito mais prejudiciais à saúde do que você comer qualquer produto, mesmo que tenha recebido 1 ou 2 ou 3 aplicações de algum fungicida ou de algum inseticida. Exato. Analisando de uma forma mais técnica, né, os agrotóxicos que estão no mercado, né, eles estão no mercado brasileiro e no mercado mundial. Né. Então a pessoa se alimenta no Brasil, viaja para a Argentina, se alimenta na Argentina, viaja para os Estados Unidos, se alimenta nos Estados Unidos, na União Europeia, em qualquer país também, e lá o uso de agrotóxico ocorre tal qual no Brasil. Né. Muito bem. No caso, o Japão é maior do que o nosso. Exato. A Holanda é maior do que o nosso, se você for pegar proporcionalmente o uso, né? Então, você tem faz parte do ferramental de produção rural no mundo o uso de agrotóxicos. O importante seria, talvez, então, dizer que não é que você é preciso ter, acho que, produtos orgânicos e também produtos através de pulverização. A questão é você separar um pouco o joio do trigo. Por exemplo, frutas, hortaliças, por exemplo, esses alimentos, assim, eles podem ser mais, até você ter orgânicos. Agora, como eu disse você, uma soja, por exemplo, o próprio arroz, é um pouco mais complicado para você ter isso aí, nem haveria o porquê, porque o nível de periculosidade de contaminação é muito mais baixo. Né? Muito mais. E outra, os instrumentos, né, à disposição dos agricultores, né, o sistema orgânico, o sistema convencional com transgênicos, né, são sistemas interessantes. Agora, no caso, o transgênico faz mal comer transgênico? Veja só, vamos incorporar o transgênico no cardápio aqui de convencional, orgânico e transgênico. O transgênico, o convencional, você produzindo e utilizando, por exemplo, os agrotóxicos dentro daquele padrão de segurança que a pesquisa científica indica como seguro, o consumidor não corre risco. O orgânico, quando se fala orgânico, parece que você está falando de algo assim da água benta, né? Uhum. Ou seja, é orgânico, é ótimo. E não é bem assim. É protegido. Né? Se você tem um sistema de cultivo de orgânico e não cuida de forma adequada do processamento do adubo orgânico que você vai usar ali, você pode contaminar, ser mais prejudicial do que o produto. É isso? Muito mais do que o resíduo do agrotóxico, porventura, ficar num produto convencional. Uma determinada bactéria numa produção orgânica, ela é absolutamente mais danosa do que um produto do cultivo convencional. Um transgênico, ele, pelo fato de ser transgênico, a análise de segurança dele ocorre de uma forma diferente. Aquela construção genética, ela é analisada de forma isolada para verificar se ela produz algum efeito danoso ao ser humano. Após passar por esse crivo, no Brasil é a CTNBio que faz esse crivo, após passar por esse crivo é que o Estado diz, é seguro ou não. Se não é seguro, não libera. Se é seguro, libera. E do momento em que libera o transgênico, ele não tem uma restrição para o uso. Você liberou, quem é alérgico à soja continuará sendo alérgico à soja convencional ou orgânica, não muda. Ou transgênica. Né? Ou transgênica, melhor dizendo. E aí você tem essa preocupação com a segurança do transgênico, que é se for necessário utilizar o agrotóxico para o cultivo dele. Pode ser um transgênico resistente à lagarta, mas não é um transgênico resistente a uma outra praga. Né?
ou um transgênico que você usa herbicida nele. Então. Mas se você usar o agrotóxico dentro daqueles padrões indicados para uso, de limites de resíduo, de prazo de carência para colocar no comércio, você não está colocando em risco o consumidor. Então você teria seria segurança... a mesma coisa de você comprar um remédio, por exemplo. Se você comprar uma aspirina e tomar 20 aspirinas de uma vez, você vai fazer mal também. E é exatamente isso, né? Quem tem origem, né, em imigrantes, principalmente italianos, espanhóis, seguramente já ouviu um avô, né, um bisavô ali, talvez até o pai, dizendo, olha, eu vou bater um remédio nas plantas. Né? Essa é uma expressão Eu vou pedir para você um momentinho só. Nós vamos um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí.